Oi, Jefferson, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem, Demerval? Tudo ótimo, graças a Deus. Fala uma coisa, você fez teologia nos Estados Unidos? Aonde foi? Isso. Eu fiz em Pompano Beach, na igreja nossa lá, Divine, que é a Igreja Videira em São Paulo, né? E nós temos no Brasil todo, praticamente em todos os estados. Fiz 3 anos de teologia lá, né? Depois fiz convalidação aqui em São Paulo, né? Para reconhecer pelo MEC, para ser bacharelado em teologia. Legal. E quando você foi para os Estados Unidos a primeira vez, você me falou que saiu de Goiânia e foi para lá. Você passou algum perrengue, alguma situação que foi Passei. engraçada lá? Passei muito engraçado, porque eu não falava inglês, né? E foi um desafio, né? Chegar nos Estados Unidos não falando inglês é um pouco difícil, mas graças a Deus tinha muito brasileiro lá, né, e a gente vai aprendendo. Mas eu lembro um dia que eu fui no Walmart, no supermercado, para poder comprar ovos, e eu não lembrava a palavra egg, né? Que esqueci na hora lá, porque dá bloqueio às vezes. E aí eu chamei a atendente lá que estava passando, perguntando para ela, né? Tentando falar ovos em inglês. Aí eu falei, chicken ball, e a mulher, what? E fazendo assim. E E ela, aí, eu e ela falei, bola de, entendeu? bola Chicken de balls? galinha. E a mulher falou assim, não, ela não estava sabendo o que que era, né? E aí veio na minha mente da hora eggs, né? Aí eu falei, eggs. Aí ela, yes. E ela não ficou rindo, Ficou, não? De chicken ficou, balls? ficou. Depois ela riu, né? Quando eu falei que era eggs. Mas é engraçado, assim, às vezes dá um branco, assim. Muito bom, cara. Teve um, Me fala uma coisa, e depois que você concluiu o teu curso de teologia lá na Flórida, você sim. voltou de imediato para o Brasil e quando é que você foi para a África? Não, fiquei uns 2 meses no Brasil e já fui direto para a África. Eu Você já foi fui para onde na África? Para que país? Eu fui morar em Moçambique, no país, e morei na cidade de Beira. Beira, que aconteceu agora, né, o maremoto lá, que foi um desastre na cidade. Não sei se você viu, lembra, né? É, E é muito misto também. Existe muito tribalismo lá ainda. sim. Tribalismo E você se sentia diferente no começo por ser branco? era engraçado, assim, não sentia. Eu acho que o povo moçambicano é um povo muito amoroso, assim, receptível. Mas era engraçado quando a gente ia nas aldeias, as crianças tinham medo da gente, homem branco, porque reza uma lenda lá que os próprios pais ensinam as crianças que o homem branco é o homem do saco, que rouba as crianças, rouba órgão, rouba Olha aquelas coisas. só. Vai ver E que não aí é bem, vai ver que não é bem lenda. não é lenda, eu acho que tem um fundo, né? Pode Fala, ter. é. E aí acaba que as crianças, quando a gente chegava nas aldeias, as crianças corriam, né? Tinha medo. E você ficou quanto tempo lá? 2 anos. Foi o melhor momento da minha vida, Demerval. Foi um tempo precioso, assim. Ele é bem-humorado. Mas me fala uma coisa, e por que mesmo que foi o melhor momento da tua vida? Foi um momento assim onde que eu acho que eu comecei a valorizar a vida, valorizar as pessoas. Eu comecei a enxergar de uma ótica assim, como que o mundo às vezes é injusto, porque a gente sabe que esse mundo não tem salvação para ele, né? É um mundo de malignidade, de perdição, né? E a gente vai vendo o tanto de pessoas que sofrem, né? Eu lembro que no começo eu tive um pouco de choque cultural, porque eu saí de um extremo e fui para o outro, né? Saiu dos Estados Unidos e foi para No lá. capítulo predominante, e eu fui para um lugar onde eu via uma pobreza que eu nunca tinha visto. Me fala Eu uma coisa, sentia, pobreza que você nunca tinha visto, porque é uma miséria maior do que a miséria que você via nas nossas comunidades aqui? sim, Pior, sim, pior, miseráveis. miserável, assim, coisa, era algo generalizado, assim, era como se fosse todo mundo passando por aquilo ali. A gente vê no Fome. Brasil Você viu fome? fome, e aquilo me doía. Eu lembro que eu não queria ir para restaurante, eu não queria comer, às vezes, eu não queria me dar o luxo de querer comer bem, porque eu via as pessoas passando fome. E aí, a mesma coisa que às vezes a gente ajudava, era como se fosse uma gotinha no oceano. Não fazia sentido nenhum. Você sentia impotente? Impotente, impotente. E aí Deus falou comigo, quando eu desci do avião, assim, quando eu entrei, quando eu fui morar na cidade, Deus falou comigo, ó, seu diploma de teologia aqui não vai valer nada, você pode rasgar ele. Eu entendo, eu entendo. E E me aí, fala uma coisa, Jefferson, e isso deve ter transformado a tua visão do cristianismo? muito, totalmente. Eu fiquei
transtornado, acho que essa é a palavra, assim. Porque eu não sabia o que... No começo eu tive um conflito muito grande, eu fazia 7, 8 velórios por semana. Muito interessante a tua experiência. E me fala uma coisa, você, em algum momento, nesse período, você se voltou e perguntou para Deus por que que ele permitia um mal tão grande? Você chegou a fazer isso? Sim, sim, eu perguntava, eu tinha essas indagações, né? Porque a gente via aquilo ali, para mim foi uma experiência única e perguntava, Deus, por que isso, né? E eu sei que tudo isso por causa do pecado, né? Que a consequência do pecado cada vez mais é pior. Eu acredito nisso. E eu falo que a África é um lugar abençoado. Eu nunca vi um povo tão abençoado igual lá. O sofrimento, apesar do sofrimento, é um povo abençoado. São pessoas alegres, né? E, e, Mesmo sofrendo, eles estão rindo, estão dançando. e você acha que foi, como teólogo, quem você acha que criou o mal? Eu acredito nisso, né? O mal é algo que não faz parte da criação de Deus, né? Deus não é mal, o céu não tem maldade, o céu não existe malignidade no céu. Deus é um ser muito bom, bondoso, amoroso, né? E eu sou mais da vertente do Santo Agostinho, né? Agostinho é um teólogo também, né, cristão. Ele fala Desculpa, ele nasceu no norte da África, em sim, Ipona. Ele Hipona. era professor de retórica e era mochileiro antes dele se converter. Ele andava de país em país, alugando um espaço onde ele dava aula de retórica. E antes dele virar o Santo Agostinho dos católicos, Agostinho dos evangélicos, ele, ele era mochileiro, baladeiro, boêmio e mulherengo. Eu ainda estou para soltar, não sei se eu já soltei, não sei quando é que vou subir o vídeo que eu estou gravando com você, sobre o santo que foi baladeiro. Sim, que legal. E depois aí ele, Eu nossa, ele... Eu sempre confundo, Emerval, me ajuda, me lembra, com Francisco de Assis e Santo Agostinho. Quem que foi que chegou para o pai e falou assim, rasgou a roupa, na verdade tirou a roupa e saiu? Você tocou no vídeo que eu vou fazer, os dois santos que foram baladeiros. Os santos dos católicos, né? Os evangélicos os veem como santos, mas costumam chamar de Agostinho e É, Francisco. O Agostinho de Hipona, ele nasceu no norte da África. O São Francisco nasceu na Itália e era filho de um industrial têxtil. família rica, né? E ele que, depois da fase de baladeiro dele, ele teve essa mudança e rasgou a roupa, e entregou tudo e saiu nu da casa dele. Mas eu não vou queimar, não vou dar spoiler para o meu vídeo, não, porque ele vai dar um papo bem legal, bem interessante. Eu vou com muito cuidado, inclusive, para que ninguém fique melindrado comigo. Eu vejo assim que uma pessoa, quando realmente resolve entregar a vida nas mãos de Deus, ela é totalmente transformada. E eles eram baladeiros, os santos eram baladeiros. O que significa? Que qualquer um pode ter uma transformação, né? Não é verdade? Mas então, me fala mais um pouco. Eu queria que você não fugisse, cara. Essa questão aí de quem criou o mal é um negócio bem interessante. Eu vou perguntar isso para muitas pessoas. Os calvinistas costumam falar que Deus é soberano e que ele cria tudo, criou tudo. Então, parece que às vezes aí pega um pouquinho, porque em tese ele teria criado o mal também. Mas não é isso, né? Não faz parte do DNA de Deus, né? Dos atributos dele, né? E aí eu estava falando, então tem uma definição de Agostinho que ele fala que o ser humano, né, as criações de Deus são limitadas. Não tem a capacidade intelectual como de Deus, a capacidade de eternidade dos atributos de Deus. O próprio ser humano, como Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano, né, ele escolheu pecar, né? Escolheu experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Deus tinha dado uma missão para ele lá na fundação do mundo, quando criou o homem e a mulher, né? Para poder experimentar da árvore da vida, para comer da árvore da vida. Quem fala isso são os armenianos. Os armenianos. Tá. Mas eu quero falar, eu quero deixar bem aquilo que eu falei. Eu não tenho uma visão enquadrada, uma visão, né, calvinista totalmente. Eu tenho mais calvinista, eu confesso, mas também eu penso também nos armenianismo.
Então, eu quero deixar minha opinião, né? Legal. Então, eu acredito que essa questão do próprio homem, né, de pecar, foi do livre-arbítrio, foi o poder de decisão dele mesmo, experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, por ser um ser limitado, como Santo Agostinho fala, né? Que o próprio ser humano é um ser limitado e ele conseguiu, ele foi, né, dono da sua própria decisão. Então, eu acredito que Deus não criou o mal, né? O mal se originalizou através da rebeldia de Lúcifer, né? Que a gente vê no livro de Ezequiel, que era uma criação de Deus, era um serafim, era um anjo, né? Com uma grande hierarquia no céu, né? Que se rebelou contra Deus e ele foi jogado aqui na Terra. Né? E a partir do momento que ele foi jogado na Terra, e a gente vê isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, que a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a terra, então a malignidade, o mal já existia aqui na terra. O mal já estava sendo criado e propagado por um ato de desobediência de uma criatura, de um ser limitado. Entendi a tua visão do mal. E mesmo assim foi difícil para você conviver com a miséria Sim. que você viu lá em Moçambique. Quando você foi, você não esperava encontrar tanta miséria? Não, eu imaginava algumas coisas, mas eu fui surpreendido, assim. Né? Eu não tinha dimensão do que era algo generalizado, que era Entendi. algo que era tão grande, assim, determinante. E eu lembro, e aí é interessante que, falando sobre a questão da criação do mal, você falando essas coisas, a gente via muita maldade lá, muita coisa ruim, né? E a Bíblia também afirma, né, em Isaías, aí eu vou entrar agora na questão do calvinismo mesmo, tem pessoas que falam, Isaías fala que Deus criou o mal, né? Em Deuteronômio 28, a gente lê lá as maldições e as bênçãos em Deuteronômio 28, a gente vê tanta coisa de malignidade ali que Deus criou, né? E foi Deus que criou, tá ali, tá escrito na Bíblia. Mas se a gente for levar no pé da letra, no sentido literal, se a gente não for estudar a origem da palavra, né, na questão do aramaico, porque o Velho Testamento é aramaico, no sentido da palavra de criar o mal ali, é o próprio juízo. Deus criou o juízo. O Velho Deus Testamento foi escrito em aramaico e o Novo em grego, novo né? em grego. Mas no sentido do mal ali, é o sentido do juízo em si. Porque todo pecado ele tem uma consequência. É por isso que tem várias visões, né? Legal. Jefferson, por uma questão de gestão do tempo aqui, eu vou deixar aqui um convite para a gente voltar a gravar. Eu queria gravar especificamente sobre a tua experiência, a tua vivência, o seu dia a dia lá em Moçambique. Sim. Podemos reagendar para. Então, você gostaria que você até anotasse algumas coisas que você achou interessantes, alguns momentos de profunda tristeza, alguns momentos de alegria, o que você viu lá. Queria falar do teu cristianismo em andamento, gerúndio, que acontecendo ao longo da tua vida. Então, Legal. vou deixar aqui o convite, vou ter que encerrar, te agradecendo pelo privilégio de você ter conversado, separado um tempo para a gente e dividir a tua experiência como cristão. Eu vejo até como um cristão genuíno, né, que saiu andando aí no meio da miséria. E eu quero te agradecer bastante. Muito obrigado. Um abração, tá bom? Obrigado, Demerval. Tudo de bom aí. Ter um bom dia, né? Deus abençoe sua vida aí. Obrigado, é um privilégio estar com você aqui. E o convite está aceito, né? Tá legal, então. Um abração. Fica com Deus.